Atos capítulo 27, no versículo 9 em diante, diz o seguinte: E passando muito tempo, e sendo já vagarosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali, passar o inverno ali, né? E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Amém? Os irmãos, por favor, podem sentar-se. Nós estamos lendo um trecho, assim como nós lemos quando iniciamos essa meditação, lemos uma passagem, na verdade foi o trecho final, né, desse capítulo, supondo que nós conseguiríamos chegar àquele ponto e concluir a mensagem ali, culminando naquele ponto. Foi uma pretensão muito ingênua da minha parte, pois comecei a ler desde o versículo 1, imaginando que conseguiria chegar àquele ponto e concluir naquele mesmo dia. Nessa meditação, meus irmãos, nós estamos fazendo a leitura desse capítulo 27 e nessa leitura fazendo algumas associações com o que ficou conhecida como a última viagem de Paulo. Os irmãos sabem que Paulo fez algumas viagens missionárias e essa aqui não foi, teoricamente, com o intuito de ser uma viagem missionária. Paulo estava, na verdade, navegando, indo para Roma, ser julgado ali, onde ele tinha apelado para César. Era a última instância, né, do processo de julgamento ali que Paulo estava submetido. E esse capítulo 27, assim como também o 28, narra essa última viagem de Paulo. E a associação que nós fizemos, o direcionamento que nós tivemos do Espírito Santo quando fizemos essa leitura, é que assim como Paulo, para Paulo era a última viagem, né? Não para os demais tripulantes daquela embarcação. Assim como Paulo estava fazendo a sua última viagem para Roma, e dali ele não mais sairia vivo, os irmãos sabem que ele chegando em Roma, ficou preso, passou por prisão domiciliar e ficou ali mais um tempo. Interessante que nesse período ele escreveu ainda algumas cartas, as cartas denominadas, né, cartas da prisão, lembro de Filemão e algumas outras, acho que foram 3, se eu não estou enganado. Dali ele escreveu algumas cartas, ali ele produziu bastante, pregou bastante o evangelho naquele período ali. Mas dali ele não mais voltou para Jerusalém e para as outras cidades onde havia igreja estabelecida para auxiliar ali e cuidar dos irmãos. Ou seja, foi a última viagem de Paulo. Dali ele foi encontrar-se com o Senhor. E qual é o paralelo que nós traçamos nessa leitura? Assim como Paulo estava fazendo aquela última viagem, nós, os discípulos de Cristo, a Igreja do Senhor, também está fazendo a sua última viagem. Estamos prestes a encontrar-nos com o nosso Senhor. Amém? Estamos prestes a estarmos com o Senhor eternamente. Já que o paralelo é com Paulo, é que Paulo fazendo a sua última viagem, é interessante que Paulo quis muito estar em Roma.
Paulo desejava Roma. Paulo queria muito participar ali com os irmãos, queria muito pregar em Roma. Vá comigo, por favor, no primeiro capítulo de Romanos. Onde a gente vai perceber algumas passagens em que fica evidente o desejo de Paulo estar em Roma. No capítulo 1, no verso 10, diz o seguinte: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo, se referindo, que pedia nas suas orações que gostaria de estar em Roma. Em outra passagem, aqui mesmo nesse capítulo 1, agora no versículo 13, ele vai dizer que ele propôs várias vezes em seu coração estar em Roma. Veja comigo, no versículo 13 desse capítulo 1. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Assim como Paulo desejou muito estar em Roma, assim como Paulo desejou muito estar naquela cidade, e agora ele participava dessa última viagem dele a esta cidade, fazendo esse paralelo, nós também precisamos desejar muito estar com o Senhor. Paulo desejava estar em Roma. Será que eu e você temos ardido em nossos corações o desejo de estar com o Senhor? Interessante que hoje pela manhã o evangelista Creito frisou muito bem isso na ministração do louvor. Estar no céu sem Cristo não faz sentido. Essa não deve ser a nossa aspiração, mas estar com o Senhor eternamente. E essa tem sido a nossa aspiração? Ou temos apenas desejado as ruas de ouro, né? Tem até cânticos aí, né, de dito evangélico, né, que é bonita, né? E os irmãos conhecem, né? E fala ali das ruas de ouro, que quer pisar nas ruas de ouro, Mas será que tem ardido em nossos corações o desejo de estar com o Senhor? Paulo desejava estar nessa cidade. Ele só não imaginava que esta última viagem dele seria recheada, seria permeada de adversidades, momentos turbulentos, de dificuldade. Muitas das vezes pensamos assim também, né? Estou caminhando para o céu e vai ser tudo legal, tudo fácil, tudo tranquilo. E muitas das vezes nos esquecemos que essa viagem que estamos fazendo, e que é a última viagem, eu quero frisar isso, é o último momento. É uma viagem recheada, é uma viagem permeada, é uma viagem onde há muitos perigos. Nós vimos isso. Um dos pontos que nós vimos é que essa viagem, ela precisa ser identificada o seu momento. No verso 1, por exemplo, tomando por base uma das versões que existe na língua portuguesa, em que diz que chegado o momento, ou seja, quando chegou a hora deles partirem. Será que nós identificamos? Na nossa ACF não está assim, na versão que nós usamos está quando se determinou. Ou seja, quando chegou o momento, quando chegou a hora de partir. Nós meditamos nisso, que é preciso identificar que esse momento chegou, é preciso identificar que estamos nesse momento, é preciso identificar, reconhecer esse momento. Quando nós não reconhecemos esse momento, que estamos nessa última viagem, nós vivemos sonolentamente, nós vivemos distraídos. Nós nos desesperamos com as turbulências, com a tempestade,
Identificamos também que quando Lucas usa o termo nós, né, que Lucas participou dessa viagem, quando ele usa esse termo nós, ele participa, e o nós, ele comunica com a gente a ideia de comunidade, a ideia de estar junto, a ideia de união, a ideia de unidade. Unidade é mais forte do que união. Quando ele traz isso, ele traz essa ideia, nós. Então, nós, ele comunica isso. Então, fizemos essa associação, que nesse tempo é preciso reconhecer que chegamos nesse tempo, é preciso ainda entendermos que precisamos estar em unidade, precisamos estar juntos, e identificamos ainda que é preciso, além de estarmos em unidade, precisamos estar em unidade, mas em amor. Quando Paulo ali ele desce, quando o responsável ali pelos prisioneiros permite que Paulo visite seus amigos, e ali ele é confortado, é cuidado, recebe cuidados, estar em unidade, em amor. Identificamos também que essa travessia, que essa viagem, ela é conturbada, ela é difícil, quando ele cita que há ventos contrários durante a viagem. Identificamos ainda que o caminho, além de difícil, ele é vagaroso, né? Costeando dificilmente, ou seja, costeando com dificuldade. É uma travessia difícil, é uma travessia com muitos percalços. Identificamos ainda, fizemos ainda uma associação, que quando Paulo se levanta ali, aí aqui é justamente nessa passagem que nós estamos lendo, quando Paulo se levanta e traz uma advertência aos tripulantes, dizendo para eles que aquela viagem seria muito difícil, que aquela viagem não seria interessante eles continuarem aquele caminho no inverno, que eles poderiam passar por momentos de muita dificuldade, e aconselhou que eles parassem num lugar e passassem o inverno ali. Eles não deram crédito a Paulo e que seguiram viagem. A associação que fizemos nessa leitura é que, em meio a essas dificuldades da travessia, em meio a essas dificuldades da navegação, na tempestade, Deus levanta homens de Deus para nos orientar. Assim como ele levantou Paulo, assim hoje nós temos também os homens que Deus tem levantado, nossos pastores, aqui especificamente nosso pastor Júlio, que tem sido levantado por Deus para nos trazer advertência, dizendo, olha, o caminho não é fácil, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, vamos seguir o conselho bíblico, vamos seguir o conselho da palavra de Deus. Deus levanta homens de Deus, mas esses tripulantes deram mais crédito ao dono ali do navio, né, ao proprietário do navio e ao piloto, não deram crédito à palavra de Deus trazida pelo homem de Deus. Fizemos também a associação de que quando Paulo traz essa advertência aos tripulantes, a todos que ali estavam, dizendo que a viagem seria incômoda e que traria dano não só para o navio, também para a carga e também para as nossas vidas. Navio simbolizando ali onde eles estavam, a navegação, simbolizando a igreja, traria dano para a igreja, não só para o navio, mas também para a carga. A carga seria o quê? Tudo que nós ouvimos, tudo que nós colhemos, tudo que nós ouvimos nesses últimos dias, nesse período de turbulência, é muito comum. Se nós não nos atentarmos, nós vamos estar nos alimentando, vamos estar ouvindo coisas contrárias à palavra de Deus, que vai trazer dano à carga. Dano à carga seria isso, a gente está absorvendo conteúdos que vão nos afastar da presença de Deus. E, por fim, danos às nossas próprias vidas. Quando nós não estamos atentados para o conselho de Deus, em meio a essa turbulência da viagem, podemos sofrer dano em termos de congregação, podemos sofrer dano em termos do que nós estamos nos alimentando, podemos sofrer dano na nossa vida espiritual, até mesmo se esfriando. Vimos que, como eu já comentei, que o centurião deu mais ouvido
ao piloto e ao mestre não deram ouvido ao homem de Deus. E qual foi a consequência disso? A sequência dessa meditação que nós vamos estar fazendo. No versículo 13, irmãos, percebam comigo, e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se vela, foram de muito perto, costeando Creta. Observe que no primeiro momento, veio uma sensação de que estava tudo bem, após eles terem rejeitado o conselho de Deus. No primeiro momento parecia que estava tudo bem, foi uma falsa paz, um aparente sucesso. E é assim que acontece muitas das vezes nas nossas vidas. Nossos pastores, os homens de Deus e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado para nos admoestar, para nos orientar, ou até mesmo na própria leitura que nós fazemos, aquilo nos traz desconforto para nosso ego, para a nossa forma de entender, para a nossa forma de ver. E nós preferimos rejeitar aquele conselho. E nessa desobediência, esse atendimento ao nosso ego, à nossa natureza carnal, no primeiro momento, parece que a gente está bem, né? Estou realizado, estou livre. Né? Muita gente sai da igreja com esse pensamento. Agora eu sou livre. Agora eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Agora eu não preciso mais me submeter, né? Essa coisa de autoridade. Agora eu faço o que eu quero, eu estou livre. Né? Dá uma sensação de liberdade, de paz. Não é isso? A gente tem nossos compromissos e assim o fazemos com muita alegria. Né? Viemos de manhã, retornamos à noite. No próximo sábado, por exemplo, teremos um evento aqui maravilhoso, o IBC Encontros, às 3 horas da tarde. Uma bênção. Mas quando a pessoa está fora desse contexto, quando a pessoa já está distante da realidade da vida com Deus, isso passa a ser, de repente, até um peso. Aí, quando ela resolve seguir seu próprio caminho, como esses homens fizeram, dá uma sensação de realização. Estou bem, estou muito bem, agora eu faço o que eu quero, agora é tudo comigo mesmo, não precisa ninguém ficar me ligando, e se me ligar eu não vou atender, porque eu estou bem, estou feliz assim. Foi isso que aconteceu aqui, num primeiro momento, né? Soprando o sul brandamente, ou seja, aquele ventinho brando, eles olharam assim, opa, resolveu, viu, estávamos certos, era aquilo mesmo que tínhamos que fazer. Paulo não sabe de nada, ele falou para a gente ficar lá num outro porto, um porto difícil, que já era incômodo. Interessante, irmãos, que muitas das vezes é preciso a gente invernar num lugar incômodo para que a gente chegue na terra, na cidade, para que a gente chegue no objetivo, para que a gente chegue no destino final. É preciso a gente, às vezes, invernar num lugar incômodo. O Evangelho confronta. O Evangelho nos tira da zona de conforto. É preciso, às vezes, a gente entender isso. Muitos de nós, às vezes, não queremos isso. Eu não quero esse lugar incômodo. Eu quero ouvir palavras que afagam o meu ego. Eu quero ouvir palavras que vão dizer que vai dar tudo certo. Que negócio é esse que vai ser turbulenta a viagem? Que negócio é esse de tempestade? Não, eu quero ouvir coisas que vão dizer que está tudo bem, que vai ser maravilhoso, que é rua de ouro mesmo, que eu tenho que pisar na rua de ouro e eu quero estar ali. Amém, queridos? Mas muitas das vezes é preciso a gente passar o inverno num lugar que nos causa incômodo. Num lugar incômodo, num lugar que tira a gente da zona de conforto, que nos traz desconforto mesmo.
que nos faça refletir, que nos faça fazer uma autoanálise, que permite que nós saiamos, por exemplo, de uma reunião como essa, incomodados. Senhor, eu preciso mudar. Não inflado, né, com o ego cheio, como eu sou bom, como Deus faz tudo para mim, como eu sou importante. Não. No primeiro momento, e foi isso que aconteceu com eles. Eles não quiseram um lugar de incômodo, optaram por seguir a sua própria vontade e, num primeiro momento, parecia que estava tudo bem, parecia que estava tudo calmo, mas não foi isso que aconteceu. Lembrando que essa atitude deles revelou uma falta de humildade, revelou desobediência e revelou falta de credibilidade no que estava sendo dito. Foi isso que ocasionou o desencadeamento de tudo isso, que vai ser narrado a partir do verso 14. Acompanhe comigo, por favor. Aqui na minha Bíblia, por exemplo, tem um subtítulo aqui, o naufrágio. Então, veja, no primeiro momento eles estavam, aparentemente tudo bem. Olha, deu certo a nossa decisão, era isso mesmo que tínhamos que fazer, mas não foi assim. No verso 14, começa a narrativa mais tensa e densa desse episódio aqui da última viagem de Paulo. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ou seja, eles ficaram à deriva. Num primeiro momento, eles estavam bem. Olha, fizemos o que nós queríamos. Nós temos o controle das coisas. Eu estou no controle. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Beleza, estou livre desse jugo. Mas no versículo 14 e no 15, por exemplo, diz: dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Amados, nesse período dessa última viagem, em meio a essa tempestade, se nós não dermos ouvido à orientação da palavra de Deus, nós ficaremos à deriva. Ficaremos sem direção. Por isso que não é incomum nós observarmos gente pulando de um lado para o outro. Inclusive aqui mesmo fizemos essa associação também. Logo no início da viagem eles trocaram de embarcação. Não adianta trocar a embarcação. Se não tivermos debaixo da orientação de Deus, ficaremos à deriva, sem direção, seguindo os nossos próprios passos, seguindo os homens cegos, cego guiando cego. Precisamos, em nome de Jesus, dar ouvido à orientação da palavra de Deus, sobretudo nesses tempos de turbulência, nesses tempos agitados, dias trabalhosos, diz a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com eles. Ficaram à deriva. Chegou uma hora que eles, não tem mais o que fazer. Deixa ver aonde que vai dar. Ficaram à deriva. No 16 diz o seguinte: correndo abaixo uma pequena ilha chamada Cláudia, apenas podemos ganhar o batel. 17. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, continuaram à deriva.
Mas observa que no verso 17, ele diz o seguinte, o Lucas diz o seguinte: usaram de todos os meios. Meus amados irmãos, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos o conselho do Senhor, você pode empregar todos os esforços humanos que não conseguirão resolver a situação. O problema do homem ser resolvido, o problema do homem com Deus ser resolvido, nenhum esforço humano é possível. Somos salvos pela graça, o favor de Deus. Somos justificados, tornados justos diante de Deus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sem que nós nada fizéssemos. Aqui eles estavam desesperados, tentando resolver aquele problema do início de um naufrágio com as suas próprias forças, sendo que antes eles já tinham rejeitado o conselho de Deus, sendo que antes eles já tinham tomado a decisão de seguir com seus próprios passos. Se eles já estavam num caminho que eles não estavam sob a direção de Deus, não seria com seus próprios esforços que eles conseguiriam resolver, empregando todos os esforços, todos os meios. As estratégias humanas não podem resolver o problema do homem em rebeldia com Deus. As estratégias humanas, pode estudar filosofia, você vai ver bons conselhos, né? Conselhos interessantes na filosofia, na sociologia, na psicologia, sabe? Pessoas falam coisas até interessantes, válidas, mas são estratégias humanas. Estratégias humanas não podem resolver o problema do homem em rebeldia com Deus. O que vai poder resolver esse problema é o arrependimento de pecados. É se voltar para Jesus, se render a Cristo, reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua e da minha alma. Não são medidas humanas, não são simpatias, sacrifícios, nada disso. Estratégias humanas não podem resolver o problema do homem em rebeldia com Deus. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, estou no versículo 18, no dia seguinte aliviaram o navio. Até conseguiram ainda algum progresso, conseguiram jogar alguma coisa fora. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, eles estavam muito empenhados em resolver aquela situação, em sair daquela turbulência, em sair daquele problema. Empregaram todos os esforços. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Sem a orientação da palavra de Deus, que havia sido rejeitada antes, até a esperança se esvai. A gente observa que o homem sem Deus, ele acaba perdendo as esperanças. O homem em rebeldia com Deus, em estado de rebelião com Deus, ele vive sem esperança. Não acredita mais que pode haver salvação em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu, que esse paralelo que nós traçamos aqui, eles já fizeram tudo o que eles podiam fazer. Empregaram todos os meios, lançaram fora várias cargas. Veja que Paulo tinha orientado isso lá no início, lembra? Traria dano para o navio, e teve dano para o navio, se quebrou. Inclusive, o que causou o naufrágio foi um rompimento ali da parte da estrutura do navio. Houve dano na carga, tiveram que jogar fora.
trigo, alimentos, roupas, tiveram que jogar fora, e por pouco quase eles não perecem. Quase que eles não perecem. Por pouco. Paulo, que Deus orientou, Paulo nós vamos ver aqui na frente, houve uma tentativa de uma decisão também muito equivocada de parte da tripulação, e por pouco não há um perecimento de todos ali. No verso 21, porém, observe comigo, e havendo já muito que não se comia, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, que me deixa eu voltar aqui. Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentados a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Interessante, irmãos, que mais uma vez o Senhor misericordiosamente levanta o seu servo no meio daquele navio a exortar, a orientar. E aqui a gente percebe, nesse trecho que nós lemos aqui, que poderia ser chamado de gestão de crise. Estavam ali, já tinham todos eles empregado todos os esforços, estavam numa crise intensa, não sabiam mais o que fazer, estavam quase, de fato, naufragando. Estavam numa crise muito, muito intensa. Paulo poderia ter se levantado e ter falado: tá vendo? De fato, ele lembrou os tripulantes que ele tinha orientado. Tá vendo? A culpa é sua, a culpa é dele, a culpa é de outro, porque vocês não me ouviram. Paulo poderia ter feito isso, mas ele entendeu que ele deveria gerir, fazer o gerenciamento daquela crise, orientado pelo Espírito Santo. Lembrou, sim, que eles estavam ali passando aquele momento por desobediência, por arrogância. Lembrou, sim, é preciso trazer à memória as ofensas que são feitas a Deus para que você se arrependa. Esse negócio perdoa todos os meus pecados. Tudo bem, Deus sabe de cada um que nós fizemos, até mesmo sem proferir palavras, sem agir, até mesmo no pensamento. Mas é importante nominá-los, é importante confessá-los a Deus. E Paulo lembrou eles que eles tinham feito. Está vendo? Ó, nós estamos aqui por causa disso, disso, disso. Ok, mas olha só, tem de bom ânimo. No momento de crise, no momento dessa turbulência, irmãos, o que a gente precisa fazer é estar nos animando uns aos outros, estar nos fortalecendo uns aos outros. Não é estar acusando uns aos outros. Olha, a culpa é sua. Está vendo? Aconteceu isso por causa de você, por causa do outro, porque não foi feito isso, porque não foi feito aquilo. Mas é importante a gente nos animar, nos orientar, sim, apontar sim o que aconteceu, a causa daquele problema. No gerenciamento de crise é fundamental você identificar a causa, senão você vai ficar apagando, vai ficar enxugando gelo, se você for só nos efeitos. É preciso identificar a causa e resolver o problema. Paulo identificou a causa. Ó, nós estamos aqui por causa disso. Era para a gente ter ficado lá, para esperar o inverno passar e depois a gente seguir. Mas se vocês preferiram vir, beleza, tudo bem. Mas tem de bom ânimo.
Paulo dá uma orientação, Paulo orienta para que eles se fortaleçam, estejam unidos, que eles não se desesperem. Observe que no versículo antes, alguns versículos antes, Lucas vai dizer que a esperança já tinha acabado. Eles já não tinham mais esperança, já estavam desanimados, sem esperança, sem vigor. Paulo, eu vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentados a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo estava afirmado numa palavra de que ele chegaria lá, que ele chegaria em Roma. Quantos de nós já não temos mais perdido a esperança nisso? A certeza de que nós chegaremos à cidade celestial? Quantos de nós já não tem tido mais essa convicção? Paulo tinha certeza que ele chegaria lá. Que o Senhor venha estar reanimando, renovando a nossa esperança em nome de Jesus, renovando as nossas forças. Eu sei que os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são turbulentos, mas que o nosso olhar possa estar fixo na eternidade com Cristo, que venhamos a ter certeza que nós chegaremos lá, se contudo andarmos na presença do Senhor. Amém? Se contudo andarmos em arrependimento, se contudo andarmos dando crédito à palavra de Deus, dando crédito aos conselhos do Senhor. Seguindo aqui a leitura, no verso 25, ele diz: portanto, ó senhores, tende bom ânimo. Essa parte eu já li. Vamos no 26. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, depois de 14 dias, sendo impelidos de um para outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando um prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Observa que no meio da tempestade, no meio da turbulência, sempre vai ter alguém que vai querer abandonar o barco, pular do barco. Foi a decisão desses marinheiros. Olha, eles olharam assim: rapaz, está chegando perto ali de uma ilha. Acho que já dá para a gente sair fora desse negócio aqui antes que afunde de vez. Foi isso que esses marinheiros tentavam fazer. E muitas das vezes, irmãos, acontece isso. Tem acontecido isso nessa última viagem, nesse último trecho da viagem rumo à eternidade. Muitos de nós, no meio da tempestade, no meio da turbulência, estamos procurando uma oportunidade para pular fora. Está muito difícil, está muito complicado, eu não quero mais isso para mim não. Aí fica procurando oportunidade para sair. É na primeira oportunidade que tem um probleminha que surge, às vezes um contratempo, às vezes uma falha de comunicação, às vezes uma situação simples de resolver, mas era a oportunidade que a pessoa estava procurando, estava querendo, esperando que surgisse para pular fora do barco. Foi isso que aconteceu com esses marinheiros. Estavam procurando uma oportunidade para pular do navio. No 31, Paulo diz o seguinte: disse Paulo:
Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Paulo sabia que a partida daqueles homens prejudicaria, inclusive, os que ficariam no navio. Seria menos pessoas ainda para ajudar, para estar ali trabalhando, para estar ali juntos. E os próprios marinheiros também poderiam vir a perecer. No 32, então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E, entretanto, que o dia vinha, no 33 agora, Paulo exortava todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comam alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Do 33 em diante, me saltou aos olhos aqui uma situação muito interessante. Paulo identificou que aqueles discípulos aqueles tripulantes, todos ali no navio, estavam muito empenhados, muito resolutos em em sair daquele problema, a ponto de sequer se alimentarem, a ponto de sequer pararem para comer. Paulo observou aquilo e parou: opa, para tudo, vamos comer, vamos nos alimentar. A associação que nós fizemos nessa parte, irmãos, é que nesse período de turbulência, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Sem o necessário alimento da palavra de Deus, você pode fazer todo o esforço que for. Eu posso fazer todo o esforço que for. Mas nós só vamos resistir, só vamos chegar ao final dessa viagem devidamente alimentado da palavra de Deus. Paulo identificou isso. Vocês estão muito imersos em resolver esse problema e não estão comendo. Às vezes pode acontecer isso com a gente. A gente está tão imerso ali no dia a dia, e vai para lá e vem para cá e esquece de meditar na santa e poderosa palavra de Deus. E o que é pior, às vezes nos alimentamos de imagenzinha que ficam mandando para a gente no WhatsApp, né, nesses aplicativos aí, aquelas imagenzinhas com versículos, né, a pessoa fica lendo ali, opa, a palavra de Deus, mas não tem mais aquele tempo, sabe, com a palavra de Deus, de fazer seu devocional, de fazer sua leitura, de orar em cima daquela palavra. É assim que nós nos encontramos muitas das vezes, em meio à turbulência, querendo sair daquilo ali, querendo resolver, muita agitação, vai para lá, vem para cá, esquecemos de nos alimentar. Deixamos a alimentação de lado, deixamos a palavra de Deus de lado, irmãos, e ficamos para lá e para cá, num ativismo infrutífero. Mas que venhamos, em nome de Jesus, nesses tempos difíceis, nesse tempo de turbulência, priorizar o alimento da palavra de Deus. E Paulo, interessante que ele vai falar assim, exorto-vos a que comam alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Aqui, embora ele esteja falando que eles precisavam comer para a sua saúde física, mas nós estamos fazendo uma associação, um paralelo com a nossa vida espiritual. Então, importa que nós nos alimentemos da palavra de Deus para a nossa saúde espiritual, irmãos. Muitas das vezes nós nos adoecemos espiritualmente, ficamos confusos, sabe? Ouvindo ensinamentos errados, heréticos, e adoecendo espiritualmente,
enfraquecidos espiritualmente, porque não estamos devidamente alimentados da palavra de Deus. Amém? E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Isso aqui me lembra até a cena da ceia, né? Tendo dado graça, o partiu e começou a comer. E veja que a imagem que me vem aqui é deles estarem juntos comendo. É deles estarem, unidos ali, se alimentando. Então, que nesses últimos dias venhamos estar, uma vez mais, juntos, se alimentando da palavra de Deus, para que a gente possa chegar no destino, para que a gente possa chegar ao final dessa última viagem. No 36 diz o seguinte: tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos todos no navio 276 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. A palavra de Deus, ela nos anima, a palavra de Deus, ela nos levanta, a palavra de Deus, ela nos revigora, a palavra de Deus, ela nos renova. Foi isso que aconteceu com esses homens. Eu vi aqui também, quando fazia essa leitura, foi no mesmo dia que caiu a leitura de Juízes também, capítulo 8, em que Gideão, perseguindo ali agora esqueci o nome do rei da cidade que eles estavam perseguindo para conquistar. Só que ele passou por algumas outras cidades antes e o que ele pedia? Pão. Para reanimar, para que eles conseguissem renovar as forças. Da mesma forma que eles estavam ali se esgotando, usando todas as suas forças, e precisavam do pão. Nós sabemos que Jesus Cristo é o pão do céu, o pão vivo do céu, que desceu do céu para alimentar nossas almas. Amém? Que possamos, em nome de Jesus, nos alimentar todo dia desse pão. Se alimentar desse pão, irmãos, e aqui eu vou concluir essa mensagem, está lá em João 6. Às vezes a pessoa pensa, mas como que eu vou me alimentar desse pão? João capítulo 6. A partir do verso 26. É um contexto em que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães, aí depois muitos discípulos foram atrás dele, aí Jesus dá a seguinte declaração: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu,
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Se alimentar do pão, crer no Senhor Jesus, é confiar no Senhor Jesus, em render-se ao Senhor Jesus, é dar crédito à sua palavra, é estar comprometido com os seus ensinamentos, é negar-se a si mesmo, é confessar a Ele os seus pecados. É esse o convite que nós fazemos a todos nós, é esse o convite que o Espírito Santo está fazendo a todos nós nessa noite. Nesses últimos dias, precisamos nos alimentar do pão vivo que desce do céu, Jesus. Precisamos nos arrepender de nossos pecados, entregar nossas vidas a Ele, entregar nossa vida ao governo dEle. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Deus, por mais uma vez o Senhor nos trazer a Tua presença, Pai, e aqui abrirmos a Tua palavra, lermos, meditarmos nela, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha estar, Senhor, comunicando em nossos corações aquilo que eu não consegui falar, aquilo que a minha limitação, ó Deus, se interpôs, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar falando conosco, possa estar nos ajudando, ó Deus, nessa viagem, Pai, nessa travessia, que é a última, Pai, da Igreja do Senhor aqui na Terra. Os momentos finais, possamos, ó Deus, sobretudo, ó Pai, nos apegarmos a Ti e a Tua palavra, Deus, e nos alimentarmos dela, Deus, para que possamos viver, para que possamos chegar ao destino, Senhor, em nome de Jesus. Pai, faça-nos lembrar, ó Deus, de tudo que nos foi ensinado, de tudo que nos foi transmitido, ó Pai, nesses 2 dias, ó Pai, para que venhamos obedecer aos Seus ensinamentos, em nome de Jesus.